Oi, pessoal, aqui Camila Alves. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu falarei sobre o que é necessário para ser um líder no contexto atual. Quais características, quais atributos, quais práticas um líder precisa ter para obter sucesso neste mundo tão acelerado, tão disruptivo e tão diverso. Bom, é claro, pessoal, que assim, é difícil falar características que se apliquem a todos os contextos. Então, a minha recomendação desde já é que você assista esse vídeo e tente tirar dele aquilo que se aplica ao seu contexto. Até porque liderança não é sobre consenso, mas sim sobre alinhamento. A liderança, as práticas, as características, os comportamentos, os modelos de gestão, eles precisam estar alinhados diretamente com o contexto organizacional, com aquilo que a organização espera. Então, quem define também o que é importante para fortalecer a cultura e a estratégia da organização é a própria organização. Então é importante que aqui vocês entendam que são características gerais, não características que vão se aplicar a todo tipo e qualquer organização. Por isso que eu sempre reforço a importância da leitura do cenário, do contexto no qual você está inserido. Agora, por que é importante que nós falarmos sobre quais características e práticas são indispensáveis no atual contexto? Até porque a gente precisa repensar sobre os modelos de gestão que fizeram sentido no passado e que hoje não fazem mais. Tempos complexos exigem uma liderança forte, uma liderança robusta. Os modelos de gestão do passado, mais top-down, eles fizeram sentido para sua época. Na minha prática profissional, eu até posso dizer para vocês que sim, ainda existem organizações que utilizam desse modelo de gestão. Funciona? Até que sim. Não vou falar que não funciona, né? Esse modelo top-down de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que funciona no curto prazo, funciona a muito custo, funciona a sofrimento, a um nível de estresse imenso da equipe e não é sustentável. Até porque esse jargão de quem nessa máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. Hoje é manda quem pode, obedece quem não tem para onde ir. Então não funciona, não é sustentável. A gente precisa pensar num modelo em práticas, em valores para a liderança, em características, em atributos que sejam sustentáveis, que corroborem com esse contexto atual. E esse contexto atual que eu estou falando, gente, não é só sobre transição verde, sobre fragmentação geoeconômica, sobre um crescimento disruptivo que a gente às vezes nem tem como acompanhar da tecnologia. Não é sobre isso somente. É sobre uma mudança na nossa força de trabalho. Uma força de trabalho que quer mais conexão, que quer mais propósito, que quer mais flexibilidade, autonomia, mobilidade. E por isso que a gente precisa repensar. Até porque reter esse capital intelectual, mobilizar essas pessoas, engajar essas pessoas, é algo muito importante neste contexto. Então, falando de forma geral, eu vou apresentar aqui para vocês 6 grandes características, atributos que eu entendo que é indispensável para uma liderança e com base em quê? Não só na minha prática profissional como consultora e mentora de executivos, mas também com base em pesquisas de grandes consultorias, por exemplo, como a McKinsey. Então, tudo que eu vou trazer aqui tem um pouco da minha experiência, mas também tem um pouco daquilo que eu vejo nas pesquisas das grandes consultorias. Em geral, pessoal, essas características, elas visam aumentar a resiliência não só do líder, como da equipe, e fazê-lo também prosperar e se adaptar diante desse contexto cada vez mais disruptivo. A gente observa que essas inúmeras mudanças, elas estão interconectadas e que muitas vezes o líder não tem nem tempo de pensar sobre o que está acontecendo. Eu vejo hoje a liderança muito sufocada, tendo que se envolver muito, por exemplo, no dia a dia operacional para gerar resultado. Eu vejo isso desde o nível mais estratégico até o líder tático, aquele líder lá da ponta. Essa cadeia toda, muitas vezes, tendo que fazer microgerenciamento. O pipeline não está adequado, né? Você vê que os níveis ali eles não estão atuando de forma efetiva nos seus pilares. E isso acaba sendo um problema. Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui 6 grandes tópicos, né, que eu gostaria de trazer para vocês em relação a essas características. E a primeira característica que eu queria apresentar para vocês, o primeiro atributo,
envolve energia positiva, equilíbrio pessoal e inspiração. Líderes precisam primeiro cuidar de si, precisam proteger sua mente, seu espírito e seu corpo. Até porque, se eles não conseguirem fazer isso, eles não conseguem ter nem recurso cognitivo suficiente para atuar e muito menos automotivação. E um líder que não tem automotivação, que não tem autogestão, que está sempre estressado, está sempre cansado, é impossível dele inspirar alguém. E essa nova força de trabalho, quando eu falo essa nova força, eu não estou falando de geração somente. Até porque conflitos de gerações sempre vai existir. Existiu entre minha avó e minha mãe, entre minha mãe e eu, entre eu e possivelmente os meus filhos e assim sucessivamente. O que precisa haver é um alinhamento e um entendimento de modelos mentais que são diferentes. E isso não necessariamente tem a ver com faixa etária. Claro que a gente tem uma faixa etária agora que tem um comportamento diferente, mas em geral, a força de trabalho atual, ela busca mais propósito, ela busca mais significado, ela busca entender mais como ela se conecta com aquilo que ela faz e com o seu próprio líder. Então, agora é um modelo mais participativo. E na prática, no meu dia a dia, atendendo muitos líderes no processo de mentoria, eu observo líderes constantemente estressados. Líderes sem tempo porque é estratégico, se envolvendo muito lá no tático, sufocados entre uma agenda e outra, sem tempo para cuidar de si. E aí, às vezes, as pessoas falam assim para mim, mas hoje tá difícil, ninguém quer ser líder, Camila. Mas também qual é a inspiração que a gente dá? Porque, pessoal, para pensar. Nós estamos o tempo todo mostrando que a liderança é sofrida, é árdua e não prazerosa. É sempre uma constante de estresse. A gente vê líderes ali literalmente sufocados no seu limite, passando do limite da resiliência, do que é aceitável e sufocando a sua equipe. Vocês acham que alguém vendo esse contexto vai querer ter essa vida? Não, não vai. É impossível essa pessoa querer ter essa vida. Então é importante que, para que você seja automotivado, para que você inspire seus liderados, para que você minimamente consiga manter os seus recursos cognitivos e emocionais adequados para o contexto, você cuide de si. Então essa é uma primeira característica. Uma alta energia, uma energia mais positiva, vitalidade, um equilíbrio pessoal dentro do que é possível, até porque um equilíbrio total é difícil, eu não acredito nisso, mas a gente está tentando priorizar, né, dar importância às nossas áreas, algumas áreas da nossa vida fundamentais, por exemplo, como saúde, família, amigos, lazer, estudo, enfim, trabalho, a gente conseguir minimamente distribuir ali um tempo para isso. E a inspiração. Aqui também, gente, eu não posso deixar de falar sobre o walk the talk, falar e fazer na mesma proporção. É importante que a liderança tenha isso, né? Que ela consiga ter comportamentos coerentes com a sua fala. Porque, caso contrário, ela desmotiva o time e o time fica realmente desengajado, frustrado diante de um líder que fala algo, mas que não se comporta de acordo, não tem atitude com aquilo que ele está falando. Então essa foi a primeira característica. A segunda característica, gente, é a liderança servidora e altruísta. Liderar é muito complexo, né? Porque a gente precisa entender o que é liderar do que não é liderar. É entender que não é ser sobre ser popular, mas ao mesmo tempo dedicar tempo para engajar pessoas. É envolver pessoas, é conectar com pessoas, é pedir a opinião, é consultar pessoas para um processo decisivo, mas ao mesmo tempo também ter coragem de tomar decisões difíceis sozinhos. Até porque, pessoal, na maior parte das vezes, a liderança ela é solitária. Envolve essas decisões difíceis. Mas quando a gente fala de um líder servidor, de um líder que tem características altruístas, é um líder que entende que não é sobre ele, sim sobre os outros. É sobre o resultado do time, é sobre o sucesso do time, é sobre o resultado da organização. Então esse líder está ali para desenvolver pessoas, para compartilhar o resultado do time, para promover o time, para direcionar o time para aquilo que é importante para a organização. Camila, mas isso é muito óbvio que você está falando. É muito óbvio. Só que não acontece assim na prática. Principalmente quando a gente observa empresas feudais. No dia a dia, a maior parte da liderança está preocupada com o seu próprio resultado. Está preocupada com o resultado da própria equipe. E muitas vezes pensa que a equipe tem que ser tarefeira e não focada em resultados, esquecendo que gerenciar tarefas não gera resultados. Então, quando o líder é feudal, quando ele está muito ocupado consigo, ele esquece do time, ele esquece da organização. E aí fica fragmentado, não é sustentável. Então é importante a gente reforçar isso. Não é sobre o eu, é sobre o nós. Enfim, pessoal, é sobre a consciência de que nós precisamos
e devemos trabalhar para o time e com o time, e não só para nós. Um outro atributo muito importante é garra e resiliência. Em tempos difíceis, líderes precisam ser estoicos. O líder precisa ser presente nos momentos difíceis. Ele não pode ser aquele líder Gasparzinho que some, mestre dos magos, que quando a gente mais precisa, ele não está presente. O líder, ele precisa ser estoico, ele precisa estar presente junto ao time nos momentos difíceis. E ele também precisa conseguir juntar, consolidar as melhores ideias e, a partir dali, tomar decisões que muitas vezes são decisões que somente ele pode tomar, decisões difíceis. Por isso que é essa resiliência, essa garra, essa persistência, essa clareza também de que se está fazendo o melhor que pode com os recursos que se tem, que está tomando decisões justas, que considerou a opinião do outro, de fato, para tomar aquela decisão, porque caso contrário, esse líder pode tomar decisões equivocadas. Então, a resiliência ali e a coragem para tomar decisões difíceis, ela tem que ser presente. Liderança requer coragem. E muitas vezes uma coragem que às vezes a gente nem acha que tem. A verdade é essa. Porque vai ter momentos que vão ser decisivos e que no final das contas a decisão é sua. Principalmente quando se trata de um desligamento, de abrir mão de capital humano. É muito difícil fazer isso. Só quem já fez desligamento, principalmente de pessoas que você não gostaria de desligar, mas tem que desligar por um contexto econômico, só assim a gente sabe o quão é difícil. É difícil até mesmo desligar, né, gente? Pessoas que são, por exemplo, que não estão atendendo à organização, não vou falar ruins, porque é uma vida, né? É uma vida e essa vida vai ter implicações com a falta do trabalho. Então, é uma decisão muito difícil, talvez uma das mais difíceis que a gente tenha que tomar, mas a gente tem que ser resiliente nesse contexto. Só ressaltando aqui que resiliência tem limite. E resiliência sem limite, ela é uma fraqueza. E é importante que você entenda isso. Existe um limite para a resiliência. Não é sobre tolerar tudo. Não é sobre achar que a equipe tem que suportar tudo. Porque eu também vejo que muitos líderes acreditam que a equipe é tão resiliente que ela é capaz de suportar tudo, por conta de um otimismo ou de um romantismo sobre os resultados que se pode obter. E ali você chega no limite do time. Isso não é saudável. A resiliência ela tem que ter limite tanto para o próprio líder, quanto também para o próprio time. E a liderança ela precisa saber estabelecer esse tom e também saber que em momentos difíceis a gente precisa garantir o ânimo mais elevado do time, mostrando propósito, trazendo confiança, trazendo segurança, tendo garra, tendo persistência. A quarta característica importante, atributo importante, é aprendizado contínuo associado a uma mentalidade humilde. Se me perguntarem, e já me fizeram essa pergunta, qual é o valor, o atributo que eu mais valorizo numa liderança, que eu acho que é imprescindível, é humildade. E por que está junto com a aprendizagem contínua, com lifelong learning? Porque é sobre aceitar que não sabemos tudo. O que eu estou falando aqui tem base em pesquisa, de grandes consultorias, tem base na minha vivência, mas não é uma verdade absoluta. Todos nós não sabemos tudo, todos nós estamos num constante aprendizado. E é por estarmos num constante aprendizado que a gente precisa ter essa humildade de aceitar que nós vamos errar e que o que a gente precisa fazer é aprender rapidamente com os nossos erros. Então é se colocar também não só numa posição de servidor, mas também numa posição humilde de quem está ali para aprender. Aprender com o grupo, aprender com todas as partes envolvidas, aprender com seus superiores, aprender com os stakeholders que ali estão. Enfim, essa humildade de aceitar a sua vulnerabilidade no sentido de não sei tudo, estou suscetível ao erro, e se eu errar, eu tenho que aceitar esse erro e aprender com ele. Mesmo que esse erro me deixe desconfortável, mesmo que muitas vezes esse erro me faça pensar que eu fracassei. Porque sim, a liderança fracassa. E é mais fácil lidar com o fracasso quando a gente compreende o porquê dele e aprende com ele. Nem sempre é sobre sucesso, sobre fracasso, é sobre as causas que geraram esse sucesso, esse fracasso. E talvez essa posição, essa mentalidade mais humilde, ela favoreça e muito a liderança a lidar com os momentos no qual ela não vai obter sucesso. Um outro atributo, o quinto atributo importante aqui é leveza. Líderes de alto desempenho conseguem trazer leveza no dia a dia, humor. Existem pesquisas, uma pesquisa da McKinsey que mostra que os líderes são mais motivadores e inspiradores quando eles trazem leveza para o contexto atual. Mesmo em tempos difíceis, a gente precisa pôr uma pitada de humor, a gente precisa despertar sorrisos, a gente precisa, às vezes,
ter ali um pouco, né, de humor mesmo, para que as pessoas se sintam bem, para que o clima não fique tão pesado. Então, leveza é um atributo muito importante no contexto atual. E, por fim, um sexto atributo é que a gente, ou competência, ou característica, é sobre gestão. E, infelizmente, eu ainda vejo liderança, mesmo aquelas mais estratégicas, pensando apenas no curto prazo. A liderança, ela precisa, desde o operacional, de um cargo inicial, até um cargo mais estratégico e executivo, agir como empreendedor do negócio, ter visão de longo prazo, ter processos bem definidos, direcionar ações que realmente vão gerar resultado para o negócio. Afinal de contas, é sobre resultado. Uma empresa que não gera resultado não tem como sustentar a si mesmo e, consequentemente, seu capital humano. Então, é importante que a liderança não se ocupe apenas do agora, mas que ela tenha capacidade de ambidestralidade, que ela consiga também ver o futuro, ou seja, gerar resultados agora, mas também olhar atentamente para as demandas, para as necessidades dos clientes, para a necessidade do mercado e se adaptar a isso. Ficar atento às novas tecnologias, a como isso pode agregar valor ao negócio, como isso pode transformar e acelerar ou até mesmo criar um produto ou um serviço que atenda melhor às necessidades daquele cliente que está ali. Então, essa capacidade de gestão de longo prazo, ela é muito importante para a sustentabilidade do negócio. E como eu disse, eu ainda vejo muita liderança apagando incêndio. Por que está apagando incêndio? Porque muitas vezes não sabe delegar. Delega, mas não delega com autonomia. Às vezes tem um time que é fraco, ou às vezes não tem autonomia, ou às vezes está inserido dentro de uma cultura, por exemplo, que é muito microgerenciadora, muito pouco sensível ao erro, e esse líder fica ali se envolvendo em assuntos muito mais da execução operacionais do que da estratégia, e aí, de fato, ele não consegue delegar por um contexto, né? É aquela frase, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Por isso que eu falo que é importante, pessoal, que vocês observem o contexto no qual estão inseridos. Mas eu vejo que muitas vezes essa liderança está muito mais ocupada com o presente do que com o futuro, ou não consegue direcionar seus esforços para o futuro, exatamente porque ela tem essa dificuldade ali em conseguir gerenciar o hoje, porque estão sobrecarregados, com recursos muitas vezes esgotados, sem tempo para o desenvolvimento, porque são exigidos resultados imediatos, ou seja, está todo mundo apagando incêndio e não trabalhando no que é importante, no que é indispensável. Então é isso, pessoal. Aqui estão 6 características que eu considero, com base em pesquisas de grandes consultorias, características que eu entendo que são relevantes para o atual contexto. Todavia, eu reforço que é importante que você faça aí uma curadoria daquilo que se aplica ou não à sua realidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Te vejo em breve.